Sejam bem-vindos a este tempo de aprendizado e capacitação com os ensinos fundamentais da Igreja Dove. Que você possa ser equipado e inspirado a plantar e edificar igrejas que impactam e transformam vidas. Prepare o seu coração para receber de Deus e ser profundamente edificado neste momento. Dons ministeriais ou dom da graça. A palavra de Deus em Efésios 4, 11, 12 diz o seguinte: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista no aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do serviço para a edificação do corpo de Cristo. O dom, ele foi concedido por Deus. Foi Deus quem concedeu dons aos homens. E isto é graça. Os dons são graças de Deus. O próprio Deus decidiu conceder gratuitamente dons aos homens, como presentes divinos. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Assim que eu aprendi, usando a mão, com os cinco ministérios, com os 5 dons. E esses dons, ele tem um propósito. E o propósito desses dons é o aperfeiçoamento dos santos. Os santos precisam ser aperfeiçoados, precisam ser edificados para que possa desenvolver um trabalho eficaz no reino de Deus. E esses dons, eles servem para equipar, eles servem para capacitar, porque muitas pessoas são chamadas, existem muitos chamados, mas muitas vezes estão despreparados. E o dom que Deus dá gratuitamente é o que vai facilitar o desenvolvimento do seu trabalho no reino. E precisamos estar equipados. Precisamos desenvolver esse dom que Deus tem nos dado. Então, cada um de nós somos chamados para fazer o reino de Deus crescer. E esse reino só cresce quando nós recebemos de Deus esses dons, quando nós reconhecemos esses dons na nossa vida e aí começamos a fazer aquilo que o Senhor tem nos chamado a fazer com eficácia. Então, nós precisamos buscar os dons. E como nós podemos obter esses dons? Nós necessitamos conhecer a Deus com intimidade. Por muito tempo assim eu ficava desesperada porque eu não sabia, Deus, qual é o meu dom, onde eu estou, qual é o meu lugar. Mas Deus tem me chamado para ensinar. E eu gosto de ensinar, eu gosto de fazer as pessoas conhecedoras das verdades de Deus. E eu acho que nós precisamos buscar, nesses dias, muito mais o aperfeiçoamento dos dons nas nossas vidas, para que nós possamos ganhar mais pessoas, para que nós possamos fazer o reino de Deus se estender muito mais. Então, para nós obtermos esses dons espirituais, nós necessitamos dessa intimidade com Deus. Porque cada dom, ele reflete uma dimensão diferente de unção. Então, cada dom tem uma unção diferente. E a unção, ela é o poder de Deus em nós, é o poder de Deus na nossa vida. Sem o poder de Deus na nossa vida, nós não podemos fazer nada. A unção de Deus, ela nos capacita divinamente. E pessoas são chamadas por Deus com essa unção. E essa unção, ela é muito para a implantação de igrejas. Precisamos da unção de Deus, precisamos dos dons para implantar a igreja. Precisamos dos dons para sermos líderes de excelência. Precisamos de dons para refletir a glória de Deus aqui na terra. E os 5 dons espirituais são esse presente. É essa graça que Deus nos dá gratuitamente, sem que nós merecemos, o Senhor nos dá. Não é pelos nossos méritos, não é porque nós somos bons, mas é a graça, é a pura graça de Deus. Então,
Nós temos os 5 dons. Apóstolo, aqui. O apóstolo, ele não quer dizer que ele é o maior, que ele é o melhor, mas ele é aquele que toca os 5 ministérios. Então, o apóstolo, ele consegue tocar os 5 ministérios. E esse apóstolo, ele estabelece visão para o reino de Deus. Ele capacita outras pessoas a ficarem habilitadas para fazer o reino de Deus crescer. Esse apóstolo também, ele supervisiona e ele deseja ver o reino de Deus sempre crescendo. E nós podemos ver isso na vida do pastor Léo, como ele fez, ele desenvolveu o seu papel apostólico muito bem. E nós somos resultado desse serviço apostólico. Nós estamos aqui fazendo 40 anos agora porque nós recebemos um bom ensinamento, um bom treinamento, porque nós fomos habilitados, né? E também eu posso ver um apóstolo também de excelência, o pastor Mervin, que nos treinou, que esteve conosco dia a dia. Então, esse é o papel do apóstolo, é fazer com que outras pessoas façam aquilo que eles fizeram e com a melhor habilidade. E eu fico feliz de ver o que está acontecendo hoje. E fico feliz de ver que novos apóstolos estão sendo levantados, né? Então, eu louvo a Deus pela vida de homens que se doaram, né? Que deram a sua vida sem reservas para ver o reino de Deus crescer. E esse é o papel do apóstolo. É isso que o apóstolo faz. E esse apóstolo que toca todos os ministérios, ele não está acima. Ele não é o maior de todos, porque quanto mais nós recebemos, menos nós nos tornamos. Quanto mais poder, mais nós servimos. E é assim que acontece. E o ministério apostólico torna os santos missionais, que diz, vão. E foi isso, e tem sido isso que está acontecendo nas nossas vidas, que está acontecendo na igreja. E hoje nós temos pessoas ao redor do mundo que foram e que estão fazendo o reino de Deus diferente. E o outro exemplo que nós podemos, e o outro ministério que nós temos é o ministério profético. Né? Profético. O profeta, ele tem a unção para proclamar a palavra de Deus com clareza. O profeta, ele aponta a palavra de Deus. Ele diz, o caminho é aqui. Ele aponta algum erro ou pecado para que haja arrependimento, para que haja salvação. E ele aponta. O profeta, ele também é capacitado por Deus para revelar a verdade, para o fortalecimento, para o encorajamento, para que pessoas possam viver o chamado dela em Deus. Então, geralmente, o profeta, ele expõe os pecados e os enganos, né? Além de alertar o povo para algum juízo de Deus e o arrependimento. E o ministério profético, ele torna os santos espirituais e diz, ouçam o que o Senhor tem para dizer. Esse é o profeta. E eu tenho alguns profetas que têm se levantado nesses dias, e eu vejo que é um dom, é uma graça que não é fácil, né, de discernir, porque existem profetas que às vezes não profetizam aquilo que a palavra de Deus diz, aquilo que a palavra de Deus pede, mas eles profetizam o que está no seu coração, ou às vezes o que está na sua mente. Mas o profeta de Deus, ele fala daquilo que está na palavra de Deus, da revelação que ele recebe do Senhor. Então, o profeta, ele diz, ouçam. O outro ministério que nós podemos ver, o outro dom é o evangelista. O evangelista é o maior aqui. Então, esse evangelista, ele é tremendo. O evangelista, ele é essencial, né? E ele é habilitado por Deus para proclamar salvação aos perdidos. E ele fala de Deus, e ele fala do poder de Deus em tempo e fora de tempo. Ele não tem reservas, ele fala do poder de Deus porque ele é apaixonado por vidas, porque ele é apaixonado por pessoas salvas. Então, em tempo e fora de tempo, ele fala da palavra, ele fala do plano de salvação.
E eu tenho um exemplo muito legal, é um exemplo do irmão Arnaldo e o irmão Simon. Arnaldo é um irmão que nós temos na igreja agora, e ele toca trombone, e ele é um evangelista nato. Ele é evangelista, Deus deu esse dom para ele, porque ele tem uma facilidade tão grande de falar de Jesus, que as pessoas são atraídas a ele. Então ele trabalhava em uma rede de supermercado muito grande. E ele tinha um amigo que sempre que ia nesse supermercado, Arnaldo estava lá e falava de Jesus para ele. E ele ia embora. E outra vez ele voltava e Arnaldo falava de Jesus. E Arnaldo falou tanto de Jesus para esse irmão, que um dia ele chamou a esposa, o irmão Simon chamou a esposa e falou o seguinte: amada, hoje nós não vamos naquele supermercado, porque se nós formos lá, nós vamos encontrar o irmão Arnaldo, e eu não quero ouvir ele falar de Jesus. Então eles foram em outro supermercado, e quando eles chegaram lá, eles encontraram quem? O irmão Arnaldo. E o irmão Arnaldo falou de Jesus, e o Simon, ele se converteu, ele aceitou Jesus, e hoje ele está na igreja, ele congrega conosco, ele é uma bênção, ele e a sua família. Então o evangelista, ele faz esse papel, em tempo e fora de tempo, porque ele é apaixonado por vidas, ele quer ver salvação. E esse é o dom de evangelista. O próximo é o pastor. O pastor é o dedo da aliança, né? O pastor é aquele que ele é aliançado com Deus, ele é aliançado com a verdade, ele é aliançado com o seu chamado. E esse pastor, assim, eu tenho um exemplo muito forte, que é o meu esposo. Ele é um pastor de excelência. Assim, eu vejo como ele reflete a glória de Deus, como ele se parece com Jesus nas atitudes. E o pastor, ele é esse, é o que cuida do rebanho, é o que está lá na tristeza, na alegria, ele está lá, ele está sempre presente e ele sempre está fazendo o melhor para que as pessoas estejam bem. Então, o pastor tem esse chamado, e ele protege, ele defende, ele ensina, ele corrige. O pastor é esse. E o pastor, ele diz: amem-se uns aos outros. E hoje eu ouvi, pela manhã, eu ouvi uma coisa muito legal. O pastor me falando para mim que o apóstolo João, quando estava para morrer, os discípulos dele chegaram perto dele e falaram assim: você ainda tem alguma coisa para nos ensinar? E João fala assim: amem-se uns aos outros. Então, essa é o foco principal. Amem-se uns aos outros. E, por último, nós temos o mestre, que é onde eu me encaixo. Eu gosto de ensinar, eu me sinto bem ensinando, eu gosto de preparar uma aula. Então, esse ministério, ele é muito, muito bom. E o mestre, ele tem prazer em ensinar. Eu sinto prazer em ensinar, eu sinto prazer em procurar, em descobrir coisas novas da palavra de Deus. E esse mestre, ele é capacitado por Deus e ele sente alegria em ver as pessoas aprendendo. O mestre, ele sente alegria em passar conhecimento e ver que as pessoas estão sendo edificadas, e ver que as pessoas estão sendo treinadas, capacitadas para fazer o reino de Deus crescer. E eu amo aprender, e eu acho que sempre nós precisamos estar aprendendo. Nós nunca sabemos tudo, né? Sempre nós estamos em aprendizado, e nós precisamos compreender e assim, aprender a cada dia para que nós possamos capacitar outros a descobrir o seu dom, a entender o seu dom, o seu chamado. E esse ministério de mestre, ele é apaixonado pela verdade. O mestre, ele ama a verdade. O mestre, ele ama ensinar e ele inspira pessoas a aprender. Ele inspira pessoas a ler, a compreender. E esse mestre também, ele é uma pessoa que é sempre passiva. Ele sempre procura paz, ele sempre está lá disposto a dar o melhor dele. E o ministério de mestre diz o seguinte: aprendam a palavra de Deus. Ele diz: pensem
Pensem no que você aprendeu. Pratique o que você aprendeu. Viva o que você aprendeu. Esse é o mestre. O Senhor Jesus, ele é Espírito, né? Deus, ele é Espírito. E nós precisamos conhecer esses 5 dons de verdade. Nós precisamos conhecer e saber onde é que nós estamos, qual é o meu dom, qual é o meu chamado. E nós precisamos conhecer de verdade, porque o nosso Deus, como ele é Espírito, nós precisamos conhecer o reino espiritual. E o reino espiritual é onde estão os dons. No reino espiritual é onde está aqueles dons, aquela graça que nos capacita para viver o que Deus tem chamado para nós vivermos, para fazer aquilo que Deus tem chamado para que nós possamos fazer. E o resultado dos cinco ministérios é que os crentes descubram de verdade, se empenhem em descobrir qual é o seu dom, qual é o seu chamado aqui na terra e que possa expandir o reino de Deus para que outras pessoas possam fazer aquilo que você faz também com excelência, para que você possa ter mais pessoas vivendo o chamado e não vivendo simplesmente uma vida sem razão, uma vida triste, mas uma vida que você dá frutos, que você faz prosperar o seu ministério. Os 5 dons ministeriais, ele também fortalece o discípulo e os líderes. Uma igreja sadia, um ministério sadio, ele tem os 5 dons funcionando perfeitamente, em harmonia. Uma igreja sadia, ela tem o apóstolo, ela tem o profeta, ela tem o evangelista, ela tem o pastor e ela tem o mestre. E os 5 estão em harmonia. E essa igreja, quando ela está assim, ela é uma igreja forte, ela é uma igreja vencedora. Deus, ele deu dons aos homens, não para que os homens se orgulhassem, não para que os homens se sintam orgulhosos, não para que os homens se sintam maior ou melhor, mas para que eles possam servir, e servir com qualidade, e servir com o seu coração, e servir com esses dons. O dom, quanto mais poder nós recebemos, mais servo nós nos tornamos. Nós não podemos receber um dom e nos sentir alto ou melhor, que agora nós vamos ser servidos, porque eu sou uma mestra, então eu preciso ser servida, eu preciso que alguém traga água para mim, eu preciso que alguém varra o lugar para mim. Não, eu preciso servir. E o meu exemplo precisa ser Jesus. Se eu sou um apóstolo que estou lá em cima, eu preciso servir todos esses outros. Se eu sou um profeta, eu preciso servir. Se eu sou um evangelista, eu preciso servir. Se eu sou um pastor, esse é o principal papel, é servir. E se eu sou um mestre, eu preciso servir. Então, esse estudo, ele fala muito de buscar os dons. E nós precisamos buscar esses dons com afinco. Nós precisamos buscar esse dom com todo o nosso coração, porque o Senhor dá os dons gratuitamente. Os dons não são nossos méritos. Nós não podemos fazer nada para receber um dom, porque é só a graça de Deus. É só Deus que dá gratuitamente. Ele nos dá, sem esforço, só porque Ele nos ama, e Ele ama pessoas, e Ele ama ver pessoas salvas, Ele ama ver pessoas transformadas, Ele ama ver pessoas que vão entrar no reino de Deus. E para que isso aconteça, nós precisamos usar os dons que Deus nos deu. Eu tenho um exemplo muito interessante sobre o ministério profético. Há muitos anos atrás, eu estava na Conferência Dove. A Conferência Dove é muito especial, sempre tem algo especial, sempre nós aprendemos coisas novas e voltamos cheios de Deus. E na conferência, há alguns anos, quando eu estava, tem um tempo profético, né? E esse tempo profético você precisa se inscrever com antecedência para entrar no tempo profético. Eu fico pensando, eu não vou para o tempo profético, eu vou ouvir outra coisa. E dessa vez eu fui para o tempo profético. E chegando lá,
Foi a primeira vez que eu fui, depois de muito tempo, eu fui lá no tempo profético. E era uma fila muito grande. Mas eu estava lá, eu queria ouvir alguma coisa. O que é que Deus tem para me dizer desse tempo? O que é que Deus vai falar para mim? Assim, será que Deus vai falar alguma coisa para mim? Será que tem alguma profecia para mim? O que será que Deus tem guardado para mim? E eu fiquei lá esperando na fila muito tempo. E algumas pessoas até saíam da fila, e eu lá, né? Eu perseverando para ouvir essa profecia, porque eu precisava de uma palavra. Naquele tempo eu estava precisando de uma palavra profética para mim. Eu estava um pouco fraca você estando na frente, você ajudando pessoas, você no ministério pastoral, tem tempo que você está meio fraco e você quer ouvir algo de Deus, você quer ouvir algo específico para a sua vida. E naqueles dias eu estava precisando ouvir uma palavra de Deus, eu estava precisando de um conforto, de uma palavra que me encorajasse, que me levasse para frente. E eu sei que eu entrei naquela sala e sempre tem um tradutor para mim. E eu estava lá e começaram a orar pela minha vida. E acho que umas 3 pessoas oraram. E uma senhora, ela levantou e ela falou assim para mim: não pare de orar, não pare. Ore, mas ore com todo o coração, ore muito, não desista, assim, continue orando, porque quando você ora, você é como uma leoa, né? Você é como uma leoa, você ruge e o inferno treme, então não pare de orar, ore. Ai, foi tão... agora só em falar isso, assim, dá um arrepio, porque isso foi poderoso na minha vida, né? Isso assim, encheu a minha vida. E valeu por tudo, valeu por esperar, valeu. E até hoje, quando eu lembro disso, eu fico muito alegre, eu fico muito feliz, porque isso quer dizer que Deus ouve as minhas orações. E eu tenho buscado orar. E quando eu oro, assim, eu não sei como, mas tudo que eu oro, Deus, assim, Ele responde. Coisas simples, como eu orei, a minha casa, ela está em construção, né? Acho que já é outra bênção que Deus me deu uma casa nova. E a casa estava em construção. E eu queria muito uma banheira na minha casa. Eu queria uma banheira para mim ficar lá na banheira, para mim relaxar. E eu orei: Deus, eu quero uma banheira. E o meu esposo foi visitar um amigo, e o amigo o chamou e disse: olha, eu tenho um presente para você. E o presente era o quê? Uma banheira. Então Deus se preocupa em me dar uma banheira? Como assim? Então hoje eu tenho uma banheira na minha casa. E porque Deus me deu, porque eu orei e Deus me deu essa banheira. Isso de uma coisa simples, mas outras coisas que eu tenho orado, Deus tem sido fiel e Ele tem me ouvido. E quando eu levanto para orar, eu não sei, algo de Deus assim vem sobre mim e incendeia a minha vida, incendeia o meu coração e as pessoas podem sentir o poder de Deus. E isso é gratificante. Eu não tenho como agradecer a Deus, porque Ele me ama e Ele me ouve e Ele me vê. Então, Ele ama você, Ele lhe ouve, Ele lhe vê e Ele quer responder suas orações. E eu me sinto uma leoa agora, uma leoa que ruge e que o diabo precisa fugir de diante de mim, porque eu sou revestida do poder e da graça e da glória de Deus. E isso também, você pode ser revestido do poder e da glória e da graça de Deus. Então, busque os dons com zelo. Busque esses dons, busque esse ministério, busque, pois pois o reino de Deus, ele é espiritual. E para nós termos sucesso, nós precisamos desse ministério, nós precisamos desses dons. E isso não depende de nós. Precisamos buscar em Deus, com santidade, aprendendo a palavra, buscando o Senhor a cada dia, se rendendo ao Senhor e com humildade buscar os dons, para que Deus possa nos usar,
para que o reino de Deus possa crescer aqui na terra. Então, nós somos gratos a Deus, nós adoramos a Deus, porque tudo vem dele e tudo é para ele. Então, tudo que nós somos, tudo que nós temos vem de Deus e tudo é dele, não é mérito nosso. Então, que Deus lhe abençoe, que você possa de verdade buscar os seus dons, para que você possa crescer e para que você possa desenvolver o seu chamado na terra com qualidade, com eficácia, para que esse reino cresça, para que esse reino se expanda, em nome de Jesus. Amém?